Pode me chamar de Toxon. Estou pensando em juntar um pessoal. Eu, você, Elementor. Será uma grande festa. Eu levo as guloseimas, os venenos mais tóxicos já encontrados, radiação nuclear, ácidos, doenças. Galera, tenho que vir aqui falar com toda sinceridade que vocês viram que eu não tava mais aguentando esses últimos filmes de Max Steel, principalmente esse último, né, o Ameaça Mutante. Eu já tava perdendo as minhas esperanças com Max Steel, mas Max Steel Legião Tóxica me surpreendeu muito positivamente. Terminei de assistir esse filme muito satisfeito. E eu agora vou contar rapidinho aqui pra vocês o que eu achei desse filme, né? No mesmo esquema, vou falar a história, depois eu vou falar a minha opinião. E esse é o 8º vídeo de Max Steel aqui no canal. E o 7º filme de Max Steel, lançado em 2010 pela Rainmaker Entertainment, ou Mainframe Entertainment, chamem como vocês quiserem. E ele já tá na minha lista de favoritos desses filmes de Max Steel. Então, sem mais enrolação aqui, bora pro vídeo. E o filme já começa com o Max e o Cytro lá no espaço. E o Max voltou para as alturas, né? O cara dessa vez extrapolou. Ele vai parar na Lua. E ele e o Cytro foram mandados para o espaço para impedir que um cometa destrua a metade da Terra. E o Max acaba descobrindo que esse cometa é o cometa Morphasos, aquele mesmo que o X-Destroyer tinha sido mandado para bem longe da Terra. E ao invés do Max detonar o cometa completo, ele fica lá cavando que nem maluco. Ele decide destruir parte desse cometa e desviá-lo. E assim que ele desvia da Terra, ele salva o Brasil, inclusive o Brasil voltou a aparecer, então eu acho que isso já era um sinal de que o filme era bom. Todo filme bom do Max Steel eles mencionam o Brasil, se vocês prestarem atenção. E o cometa acaba indo desviando para ir para a Lua, e o Max e o Cytro em cima do negócio aí batem na Lua, e do mais absoluto nada descobrem que o elemento estava preso dentro de uma base da NTEC na Lua, uma base também do nada. E ao perceber a presença de Morphasos, o Elementor foge para tentar pegar o cometa e se transforma na sua forma lunar, que é bem irada, e ataca os agentes da NTEC. E com a ajuda do Cytro, o Max recaptura o Elementor e eles voltam para a Terra. E durante o caminho, uma chuva de meteoros atinge a nave e uma coisa acaba escapando do cometa. E é o Troy Winter. Sim, não é o X-Destroyer. O X-Destroyer aparentemente não existe mais e o cometa absorveu os Morphasos e ele voltou a ser o Troy Winter. O Max e o Cytro acham o Troy nessa forma humana e o Troy fica tentando proteger o Max, porque acho que é o Max que está sendo atacado, né? Eles estão sendo atacados. E ao chegarem na NTEC, o Troy vai pra prisão, sem ele saber, né? Porque o Ferrus lá tá paranoico, com medo de que o Troy volte a ser o X-Destroyer, né? Já que ele tá muito bonzinho pro gosto dele. E o Toxon lá na prisão fica... Vixe, esse cara aí é legal, hein? Ele tem um poderzinho legal. E fica tentando convencer ele a entrar pro lado negro da força aí, junto com o Elementor pra destruir a Terra. E assim que descobre a localização do Troy, o Max decide tirar ele de lá, né? Já que o Troy agora tá gente boa, o Max não quer ele dentro da prisão. E em seguida o Toxon garante que o X-Destroyer vai voltar e convence o Elementor a trabalhar junto com ele. E para assegurar que o Troy tá tudo bem com ele, né? Ele voltou ao normal. A galera aí da NTEC faz testes com ele e veem que tá tudo bem. E o Ferrus fica irritado, né? Porque o Max tá desobedecendo as ordens, soltando o Troy. E o Toxon chama os toxoides dele, aqueles bichinhos lá bem bonitinhos. E esses bichinhos aí começam a invadir a NTEC e o Troy luta junto com o Max, né? Pra impedir que os bichos aí invadam. E o Troy, como ele ainda tá com Morphasos dentro do corpo, ele começa a absorver os toxoides e começa a ficar sob o controle do Toxon. E o Toxon faz ele se transformar em X-Destroyer de novo e o faz libertá-lo. E impaciente, o X-Destroyer liberta logo todos os prisioneiros. E agora o time estava formado, né? O Toxon, o Elementor e o X-Destroyer. E enquanto isso, uns Psycho Droids aí que estavam de bobeira dentro da prisão, né? Atacam a NTEC aí, mas o Max derrota eles num instante. Mas só que o Toxon, ele é otário, ele foge e deixa o X-Troy lá dentro da NTEC. E o Troy voltou a ser o Troy de novo. E durante a luta, o Toxon acaba destruindo o Cytro, mas não o mata. E o Max se prepara para atacar o Toxon. E o Troy se oferece para ajudar, né? Já que ele não lembra de nada e quer reparar as coisas. E ao chegarem na usina nuclear, o Toxon e o Elementor se separam.
e o Toxon absorve lá a energia nuclear, e o Max chega bem na hora, e eles dois começam a lutar, e o Max acaba sendo derrotado, os escombros caem em cima dele, e o Troy que tava ajudando ele acaba sendo controlado de novo pelo Toxon. E o Max, obviamente, não é páreo para eles três sozinhos, e os três partem para a cidade, para pegar o último ingrediente para a tempestade tóxica, o anti-elemento. E o Max sai dos escombros aí, né, e vai atrás deles na moto, e todos os agentes da NTEC também partem para a cidade para ajudar o Max, incluindo o Cytro, agora todo equipado e tunado. E na cidade tem um malucão aí, um blogueiro aí, chamado Mike Nichols, que começa a ficar lá gravando, né, o cara tem um drone aí, uma câmera aí, que fica gravando a chegada dos mutantes. E o X-Troy vai lá pegar um anti-elemento no museu. O Elementor se transforma no modo ar e o Toxon tuna o Elementor também, né? Enche ele de toxinas lá. E o Elementor fica gigante e tóxico. E o Max tem todo aquele negócio, né? Ele tenta convencer o X-Troy a parar, né? Que o Troy ainda tá ali dentro. Mas o X-Troy se transforma num corvo, bem legal também. E enquanto isso, os agentes da NTEC estão lutando contra o Elemento, né? Os caras não têm nem chance contra o Elemento. E o Max segue esse X-Troy corvo, mas falha e cai no chão. E do mais absoluto nada aí, o Berto tava de bobeira no meio de um beco aí, o táxi explode na frente dele. Ele se estapeia aí na parede. E o repórter malucão lá, o Mike, encontra ele, mas ao invés de ajudá-lo, o cara é otário e rouba a tecnologia que ele tinha. O X-Troy dá o anti-elemento pro Toxon, que começa a flutuar lá sobre a cidade. E o elemento encontra o Toxon, só que o Toxon é otário e suga o elemento para gerar a tempestade tóxica. E o Max ainda vai tentar convencer o X-Troy, né, mas não dá em nada e ficam lutando. Mas com o poder do modo turbo, o Max traz o Troy de volta e o ajuda a restaurar tudo. E o Troy absorve a tempestade tóxica, causando uma grande explosão que faz com que ele, o Toxon e o Elementor voem para todos os lugares. O Mike Nichols estava lá de bobeira, ele é atingido pela tempestade tóxica, bem nos olhos. Todos nós sabemos que ele vai ser o Máquina no próximo filme, né, o vilão do próximo filme. E enquanto o Cytro tava lá tentando derrotar o Elementor, o Max lutava com o Toxon, que depois jurou que ia ter sua vingança. E o Toxon acaba sendo preso de novo. E o Max encontra o Troy, e o Troy diz que precisa ficar longe da NTEC, né, pra não acabar como o Toxon, e vai embora. E no final o Mike Nichols, agora um mutante de metal, e vê o logotipo da NTEC no seu corpo, e ele jura vingança à NTEC e vai embora. E cara, como eu curti esse filme. Eu fui assistir esperando nada e ele me entregou tudo, porque eu tava esperando só mais uma história bobinha, um filme sem roteiro. E ele me divertiu bastante e tem até uma história bem bacana, porque o filme já começa com uma introduçãozinha, né, do Max lá treinando, que eu já achei bem legal. Segundo, esse uniforme que ele usa no espaço lá, cara, tá no meu top 5 uniformes favoritos do Max. Galera, quero pedir desculpas novamente, assim como semana passada, porque esse meu microfone me odeia e eu vou ter que gravar o resto do vídeo de novo pelo microfone do celular, então 1000 perdões, mas bora continuar, né? Assim como eu tava falando, essa roupa do Max eu achei irada, tá no meu top 5 uniformes do Max. Não sei se saiu o boneco dessa roupa, mas se tiver, se um dia eu puder comprar, eu vou comprar, com certeza. E se tem Brasil, o filme já é bom. Já sei que o filme vai ser bom, porque os outros filmes que tinham Brasil e a série também já são incríveis. Então eu confiei. E foi só eu ou o Max lá cavando que nem maluco no meteoro, no cometa, né, pra explodir? Foi uma referência a Armageddon, será? Ou eu tô ficando maluco? Comentei o que vocês acham. E com certeza a melhor coisa do filme é a volta do Troy Winter, porque não é só a volta dele em si, mas toda a redenção do personagem, como ele melhorou como personagem, né, porque que ele tem a memória, digamos, apagada, né, porque ele não lembra de nada que ele fez como X-Troyer. E ele vira parceiraço do Max. Eu curti muito isso, esse lado bondoso dele e toda essa redenção que ele tem durante o filme. Cara, é muito... Tudo bem que não é um negócio mega desenvolvido, mas comparado aos últimos filmes aí que a gente estava assistindo, isso aí é uma obra-prima, é um desenvolvimento absurdo isso. E com certeza ele é o melhor personagem do filme disparado. Não me diga que é outro personagem, porque você tá errado. Aí o Elemental tunadão aí da lua, pra mim já é incrível esse visual dele. E agora eu só não sei por que os olhos dele começaram a ficar amarelos. Não são mais olhos, digamos, normais. Eles estão agora brilhosos, não sei porquê. Mas esse visual dele da lua é incrível. E só tem uma coisa que eu não entendi, é porque o velho lá, o Epaminondas, lá, vilão do... Nem lembro mais qual é o filme lá que ele aparece, mas é o filme do Cytro, Biocrisis. O Epaminondas lá, o cara tá no meio da prisão e o X-Troy solta todo mundo e o velho simplesmente some. Ninguém sabe se ele foi solto, se ele não foi. Ele era pra fazer parte da gangue aí, o cara nem
nem é mais mostrado, ele só é mostrado num frame lá e some. E eu acho que ele não aparece mais nos outros filmes. Então eu não entendi essa participação dele. Foi só pra dizer que ele tava ali preso, mas o cara nem mostra o cara fugindo. E eu ainda me surpreendi porque os caras ainda lembram do Psycho, né? Ainda tem uns clones dele. E aí já foi outro ponto bastante positivo. E o que falar do Toxin, cara? O que eu não gostei dele no filme lá, no filme Ameaça Mutante, eu curti ele aqui, esse jeito dele debochado, esse jeito dele se sentindo acima de todo mundo ali. Cara, que vilão bom, cara, que vilão carismático. Tem todas as piadinhas, né? O cara também se achando o líder. Ele me pareceu muito o Dr. Octopus do Homem-Aranha, até porque aqui ele também forma um grupo. O Dr. Octopus forma o Sexteto Sinistro. E curti muito o Toxin nesse filme. Tudo bem que a motivação dele é genérica, né? Destruir a Terra, mas o personagem já tem uma personalidade assim bem legal. Um vilão carismático, digamos assim. Eu já curti muito. E tem uma cena bem rápida, mas eu já achei cinema, que é o Max na moto pulando de prédio em prédio com a moto lá e não quer nem saber. Eu achei cinema essa cena. E o Max, já esquecendo de falar, eu curti muito porque aqui ele não tá idiota. O Max aqui tá, né? Na hora que os caras mencionei sobre o Troy, ele se sente, né, responsável, a culpa por ter deixado ele cair lá na lava. O Max voltou, o Max raiz aí, o Max inteligente, o Max que escuta, o Max que não faz besteira. Já melhorou demais assim, pra mim isso. E por fim a gente tem já tem a origem do Toxin aqui. Isso aí também eu curti demais. Os caras já plantam a semente aí pro próximo filme. E essa era uma das poucas coisas que eu lembrava, mas eu pensava que era no próprio filme que o Magno aparecia. Mas eu lembrava dessa parte que era no meio de uma batalha que o Magno... Tínhamos a origem do Magno. Isso eu lembrava. E é legal, né, que ele é uma espécie de blogueiro ali. O cara deve ter um site, né, e acaba sofrendo um acidente. E é otário com o Humberto. Sim, o Humberto também eu achei ele bem sumido nesse filme, bem jogado. Infelizmente, não sabe. Acho que o personagem só vai aparecer cada vez menos nos próximos. Mas pelo menos ele ainda tá aparecendo, né? Diferente da Cat. Agora, o filme do Magno em si eu não lembro. Eu lembro que eu tinha até um McDonald's dele, um boneco. Hoje eu não tenho mais. Mas eu lembro um pouco da época que o filme foi lançado. E é isso, cara. Deu pra perceber que eu curti demais. Eu tô até mais alegre com esse filme. Diferente dos outros. Como eu gostei dele, não é uma obra-prima, tudo bem, mas comparado aos últimos filmes que eu tava comentando aqui do Max, esse é uma obra-prima. Já tá lá em cima na minha lista, junto com Perigo de Extinção, junto com o Domínio dos Elementos e junto com a série. Já é uns do topo da minha lista. E claro, ele de todos os filmes, esse com certeza é o mais épico. Eu acho que é por isso que eu também curti demais. Eu sei que tem gente que não gosta, por exemplo, de Homem-Aranha 3 porque tem muitos vilões jogados, ou o Espetacular Homem-Aranha 2 que tem muitos vilões jogados, mas eu tenho que admitir que eu curto muito esses filmes que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Ou muitos vilões. Por isso que eu amo tanto o Sexteto Sinistro do Homem-Aranha. E aqui com o Max, eu pensava que eles não iam saber trabalhar muito, né, com muitos vilões, mas eles conseguiram. De uma forma bem legal, inclusive. E é isso. Comente aí se você gosta desse filme, se ele também tá no topo da sua lista, ou ele tá entre os piores. O que é que você não gosta. Enfim, fiquem à vontade nos comentários. E vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para fortalecer o canal. E é isso. Valeu!